Olá, turma, mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar sobre 5 comportamentos que mantêm uma empresa pequena. E convenhamos, né? Nós criamos as empresas para que elas cresçam, para que elas se desenvolvam, para que elas se transformem cada vez mais e a gente consiga atingir os nossos objetivos. Se ela ficar pequena, é o mesmo trabalho que dá uma empresa grande, então a gente quer colocar aqui para você esses 5 comportamentos para você bloquear no seu dia a dia, para você fazer a sua empresa crescer. E quando eu falo crescer, não é só crescer de tamanho, não, é crescer de resultado. Uma boa parte das empresas tem resultados medianos, às vezes até pequenos demais. E isso que a gente quer fazer aqui, a mudança. Eu quero te colocar esse comportamento que está fazendo o teu resultado ser pequeno. Eu quero transformar isso aí no seu dia a dia. Eu quero colocar isso dentro da sua mente, dentro do seu dia a dia, para que você consiga ampliar essa empresa e ter melhores resultados. Até mesmo sendo do mesmo tamanho, você vai ter melhores resultados. Esse é o nosso propósito aqui, porque a gente sabe, dentro das nossas mentorias, dentro dos nossos dia a dia, a gente vê que as empresas não crescem. Tem muitas dificuldades de entender o que precisa ser feito, não sabe mais o que precisa ser feito, e aí entra no desespero. Quando entra nesse cenário, a empresa começa a patinar, a ter piores resultados, a ter cenários ruins, e muitas vezes o empresário acaba até desistindo. Eu quero fazer diferente aqui com você, eu quero te mostrar que esse seu comportamento aí está atrapalhando esse crescimento. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo as empresas e as pessoas a terem melhores resultados, a fazerem a empresa crescer, a se desenvolver melhor, através de liderança, através de gestão, através de comportamento e atitudes. Isso tudo melhorando a cultura da empresa, melhorando os resultados da empresa. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue a gente aqui, porque toda semana eu estou colocando conteúdo aqui para te ajudar, para você poder desenvolver aí melhor a sua empresa e ter melhores resultados. Voltando ao nosso assunto de hoje, olha só, a gente já vai começar aqui com os comportamentos, para te clarear bem que tipo de comportamento que faz a sua empresa não crescer. Comportamento número 1, tudo depende do dono. Você centraliza tudo, você muitas vezes acaba mimando aí os seus colaboradores, onde eles acabam perguntando para você o tempo inteiro o que precisa ser feito, e aí isso gera uma carga muito grande em cima de você, onde você poderia deixar com que eles tomem as decisões diante de coisas que são bobas muitas vezes. É decidir coisas que já foram feitas, é decidir problemas que já aconteceram e a gente sabe a solução. Tá certo? Então, cuidado com isso. Ah, como que faz para fazer isso, Marcelo? Simplesmente devolvendo a pergunta: o que precisa ser feito? Na sua opinião, o que você faria? Tá certo? Então você está desenvolvendo o comportamento de análise crítica dentro deles. É isso que é importante você estar colocando aí no seu dia a dia. E se esse comportamento continuar, você vai travar, a empresa não vai crescer. E sabe de uma coisa que vai acontecer? Você vai falar que as pessoas são ruins. Elas não são ruins. Você é que está deixando elas ruins. Você não está desenvolvendo as pessoas. Ah, Marcelo, mas a culpa é só minha. Não, a culpa não é só sua. Mas a responsabilidade é. Você, afinal de contas, é o líder dessa empresa. E o líder assume responsabilidade. Ponto número 2, comportamento número 2, decisões baseadas em achismo. Boa parte das empresas que eu chego acontece isso, não tem números, não tem análise, não tem clareza, toma decisão baseada no cheiro, sabe? Eu não consigo entender isso, porque se você tem número, você decide melhor. Você tem que saber o seu número de vendas, você tem que saber o seu número de processo, você tem que saber o seu número de produção, você tem que saber o seu número de quebras de máquina, você tem que saber vários números aí, você tem que saber quantos leads você está conseguindo por mês, e os indicadores é que nos ajudam a ter essas informações. Então você precisa colocar os principais indicadores dentro do seu dia a dia, para você tomar decisões melhores. Eu acho que é claro para você, quando você tem informações, você toma decisões melhores. Quando você não tem informação, você toma decisões piores. Acho que é claro isso. Se você entende isso, então por que você não faz o desenvolvimento de dados dentro da sua empresa? Por que você não força isso a acontecer? Porque se você tem decisões melhores, você tem que fazer. Não sou eu que estou afirmando isso, você que está dizendo isso para mim, inclusive. Então faça essa avaliação. Esse é o segundo comportamento que arruína qualquer negócio. É você não entender o que precisa ser feito através de dados. Você vive na urgência, é o comportamento que está impregnado muitas vezes dentro da empresa. Você acha que tudo é urgente, tudo é importante, que aquela venda muitas vezes que é
um valor pequenininho, aquele é urgente. Ah, porque isso? Eu vou deixar o meu cliente. Cara, você tem que entender, você tem que começar a botar prioridade nas coisas. Você tem que entender que existe o hoje e pro amanhã. Tá certo? Você não precisa entregar hoje, sendo que você já tem uma infinidade de coisas para você entregar. Você vai colocar na fila de importância, você vai criar critérios. Quando não tem critério, tudo é urgente. E aí, então, se tudo é urgente, nada é prioridade. Então você não está entendendo a regra do jogo. Você não está conseguindo jogar o jogo, você está conseguindo perder o jogo, inclusive, quando você não cria critérios, quando você não estabelece prioridades, tá certo? Você está deixando as pessoas confusas, você está deixando o seu time perdido, você está deixando o seu time estressado, e aí você não vai ter o melhor do seu time, você não vai ter o melhor da sua empresa, você vai ter muitos problemas, tá certo? Que eu já acho que você já está tendo, só que muitas vezes você prefere fechar os olhos e fingir que não está enxergando. Tá certo? Eu sei que é duro alguns comentários que eu faço aqui, mas é o que eu vejo dentro das minhas mentorias, dentro das consultorias. Você quer teimar. Você quer teimar, não sei com o que você quer teimar, porque você acaba perdendo dinheiro com isso, inclusive. Isso é inadmissível, porque o teu negócio está crescendo, o teu negócio não está se desenvolvendo. Tá certo? Então avalie bem isso e pare de atuar na urgência. A urgência ela tem que ser 10% e não 80%, como você está deixando. Tá certo? E não adianta fugir do assunto, não, porque eu sei que isso acontece aí no seu dia a dia. Tá certo? Então, avalie bem e reverta essa situação. Sempre tem uma forma de reverter, tá bom? Sempre tem uma forma de reverter. Comportamento número 4. Cada pessoa trabalha de um jeito. Aqui é a falta de processo, falta de padrão, não existe padrão das coisas. O padrão muitas vezes está na sua mente, você passa para as pessoas de uma forma superficial e depois você cobra as pessoas de uma forma aprofundada, não existe isso. Mais uma responsabilidade sua, você precisa treinar as pessoas, você precisa mostrar para as pessoas aquilo que é padrão na sua mente. E como que eu faço isso, Marcelo? Tira da mente, escreve e mostra para as pessoas onde está esse arquivo. Sem isso, não existe previsibilidade. Sem isso, não existe uma forma de as pessoas fazerem igual. Ah, Marcelo, mas vai acontecer os erros? Claro que vai acontecer os erros, porque existe um processo de formação e desenvolvimento de pessoas. As pessoas levam um tempo para aprender e para desenvolver corretamente, mas quando você tira da sua cabeça, você deixou de comunicar. Você treinou. E na dúvida, ela consulta o padrão. Olha que maravilha, olha que legal. Tá certo? Então você precisa mudar esse comportamento de centralizar o seu padrão dentro da cabeça aí. Ponto importante a ser avaliado. O quinto comportamento: problemas se repetem. As coisas não mudam. Acontece todo mês os mesmos problemas. Sabe por quê? Porque você não ataca a causa. Você não vai na causa raiz, aonde gera de fato o problema. O problema ele é gerado num erro do processo. E como que eu descubro isso? Padronizando as coisas. Volta no comportamento anterior, padronizo, defino claramente os processos, defino os responsáveis e aí encontro o problema, encontro o erro. O erro vai fazer com que eu melhore o meu processo e aí eu estou atuando na causa e não no efeito. Ah, aconteceu um problema, eu vou lá e troco. Efeito. Ah, aconteceu um problema, eu vou lá e refaço. Efeito. Tem que atuar na causa. Você tem que buscar profundamente onde é que está gerando o problema. Tá certo? Isso vai gerar cada vez mais produtividade para você. Porque desse jeito que tá, você só está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora, deixando o seu resultado cada vez pior, 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 pior o tempo todo. Tá certo? E a tua margem vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e você não sabe para onde está indo o seu dinheiro muitas vezes. Tá certo? Você não tem resultado porque você não entende esse jogo. Você não entende que você precisa atuar na causa. A tua empresa, ela sangra dinheiro, ela perde dinheiro onde você não enxerga. E você não enxerga porque você só atua no efeito. E o efeito é como se eu tapasse um buraco com a mão. Vai resolver, mas não em definitivo. Porque na hora que você sair dali, volta a vazar de novo. Avalie bem isso e ache as causas dos problemas. Tendo dúvida, coloca aqui pra gente que eu vou te ajudar a montar alguma coisa para poder melhorar o seu dia a dia. Isso não é sinal de importância, isso não é sinal de situação melhor, isso é sinal de dependência. As pessoas dependem muito de você. Tá bom? Então, cuidado com esse cenário, porque isso não é favorável para um desenvolvimento de negócio. Muitos empresários acreditam que o tamanho da empresa é o problema. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. É a falta de clareza, é a falta de desenvolvimento de pessoas, é a falta de liderança que gera o problema, tá certo? Não é o tamanho da empresa.
O que acontece é que eu cresço de forma desordenada e o problema multiplica. É só isso. Mas os problemas são os mesmos. Só que quando eu não desenvolvo uma melhoria, quando eu não desenvolvo uma estrutura, quando eu não desenvolvo pessoas, eu cresço de forma desordenada. É isso que acontece. Por isso que muitas empresas fecham, porque não tem gestão nesse crescimento, não tem liderança nesse crescimento. E é por isso que a gente está aqui para poder te ajudar. Aliás, já foram mais de 250 empresas que a gente vem ajudando ao longo desses anos, então a gente tem muita propriedade para estar falando sobre isso. Tá certo? Em poucos meses a gente consegue duplicar faturamento, diminuir desperdício, melhorar a margem, ter melhores resultados. Com isso a gente consegue pagar melhor dos colaboradores, consegue desenvolver melhores benefícios. Tá certo? É tudo isso que acontece dentro das nossas mentorias e dentro das nossas consultorias, porque a gente ataca o problema, a gente não fica com conversinha furada, falando, testando, não, a gente sabe onde tem que atuar. Avalie bem isso para melhorar aí os seus resultados. Empresas pequenas não são definidas pelo faturamento, não tem nada a ver isso. Elas são definidas pelo comportamento da gestão. É isso que eu acabei de falar aqui. A gestão é que faz a empresa se desenvolver, ter melhores resultados, onde eu vou conseguir identificar onde é que eu tenho que fazer as coisas, onde é que eu vou conseguir identificar onde é que está o problema de fato. Gestão é isso, é cuidar da empresa, é entender onde que precisa mexer na empresa, é o remédio certo através de um diagnóstico correto. É isso que a gente faz. Tá certo? Tanto é que a gente se intitula aqui como médico de empresa. Eu vou entender a sua empresa, eu vou perceber onde é que estão os sintomas, eu vou entender a causa raiz desses sintomas e eu vou aplicar o diagnóstico correto juntamente com o tratamento. Tá bom? É isso que a gente coloca aqui. Então as empresas, para elas crescerem, elas precisam desenvolver com clareza, com rotina de gestão, com liderança e com responsabilidade. Clareza, eu vou enxergar onde eu vou chegar. Eu vou visualizar onde eu vou chegar. Eu vou criar um plano para isso. Vou ter uma rotina de gestão. Vou verificar se eu estou crescendo, se eu não estou crescendo. Através de liderança forte, desenvolvida, que dá feedback, que comunica, que faz a gestão corretamente e porque assume responsabilidade. Liderança é isso. Assume responsabilidade. Não tem esse negócio de ficar achando culpado, não tem esse negócio de ficar, a culpa não é minha, a culpa não é minha. Não, sim, a responsabilidade é sua, a culpa pode não ser, porque a gente não está aqui querendo achar culpado, a gente está querendo ter responsáveis pelos processos. E os responsáveis pelos processos terão melhores resultados, você pode apostar nisso. Tá, ok? Então, para fechar aqui, qual desses comportamentos hoje mais limita aí o crescimento da sua empresa? Faça uma avaliação, reflita sobre isso, coloque aqui nos comentários que eu vou te ajudar a desenvolver melhor esse comportamento, a criar cenários melhores. Se você tem receio de colocar, me manda um direct que eu vou estar te respondendo também, vou estar te entendendo, vou estar te observando e a gente tem vários programas aqui para poder te ajudar. Esse é apenas mais um ponto dentro desse quebra-cabeça que é gigantesco, que a gente vem colocando aqui semanalmente para poder te ajudar. Se fez sentido para você, comenta aqui que fez sentido, coloca aqui as suas dores, coloca aqui os seus problemas, que eu vou estar ampliando mais esse conhecimento e te ajudando. Olha só, a gente coloca esse conteúdo aqui para te ajudar, para você gerar plano e ação aí no seu dia a dia. É para isso que a gente está aqui, para você poder melhorar no seu dia. E você só vai fazer isso se você colocar um plano e ação. Não tem outra alternativa. Se você só vê esse vídeo aqui, vai ser mais um conhecimento que vai ficar parado aí na sua mente, e isso não serve para nada. A gente quer que você aplique e a gente gosta de colecionar sucesso nas pessoas. Então, se você aplicar alguma coisa, comenta aqui que você aplicou, coloca o seu depoimento aqui que te ajudou. Isso é legal para a gente incentivar mais outras pessoas. Agora, se você quer que eu te ajude, a gente tem um programa de mentoria que eu te tiro do ponto A e te levo para o ponto B e te ajudo aí a ter melhores resultados, aumentando suas vendas, diminuindo seus desperdícios, melhorando aí o ambiente da sua empresa, tendo resultados melhores, melhorando aí a sua liderança, desenvolvendo a gestão dos seus negócios, tudo isso a gente aplica no dia a dia. E tem muito conteúdo aqui para te ajudar, tem um diagnóstico de raio-x onde você vai entender quem é você, como você está em termos de liderança, de gestão, de negócios, de cultura dentro da empresa, você vai ter esse diagnóstico e junto vai um plano de ação macro para você detalhar e gerar mais um desafio que é plano e ação. Tá bom? Além de tudo isso, tem mais conteúdo aqui para você, tem checklist, e-books, coloca aqui nos comentários que tipo de conteúdo que você quer que eu traga aqui para você, para poder te ajudar, para a gente colocar aqui, gravar um vídeo, para a gente fazer um e-book, o que seja. Manda mensagem aqui para a gente, porque a gente quer te atender.
Gostou do nosso conteúdo? Curta esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo no maior número de pessoas, você vai estar ajudando esse canal a crescer, que é isso que é importante, a gente precisa fortalecer cada vez mais o empreendedorismo no país. E só através do empreendedorismo que a gente tem melhores resultados de um país mais rico, e você vai fazer parte disso. Por isso eu quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima!